Olá, pessoal. Minha gente, neste vídeo estamos lançando os alicerces da corrente de Aquários, as engrenagens que movimentarão todo o sistema. Daqui nós tiraremos embasamentos necessários para nos orientar nas escolhas a serem feitas e nas decisões a serem tomadas. Neste vídeo, estamos lançando a 7ª corrente anarquista, a corrente de Aquários. A corrente de Aquários, ela está fundamentada em 3 princípios básicos e 7 características principais. Vamos agora ver então essas 7 características principais. A primeira delas refere-se ao sistema de governo. Como nós vimos em vídeos anteriores, os sistemas de governos foram criados para controlarem os estados. E todos os sistemas de governos conhecidos, capitalismo de Estado, socialismo, comunismo, fascismo e até mesmo a democracia, têm a finalidade de controlar, de dominar e de escravizar o povo. O sistema anarquista é o único que não foi criado pela classe dominante e que não possui a finalidade da dominação. E mais, a 7ª corrente anarquista que estamos lançando, ela está fundamentada na atual matriz social, com bases na física quântica, no sistema econômico de John Nash e nos usos de tecnologias de ponta para o benefício da humanidade. Portanto, enquanto todos os sistemas de governo que conhecemos estão fundamentados no princípio da autoridade, o anarquismo se fundamenta na disciplina consciente, pois o seu objetivo é o bem-estar social. Então, em cima disso, está fundamentado a nossa primeira característica. Vamos à segunda característica. Ela refere-se à cadeia de comando. Enquanto todos os sistemas conhecidos se utilizam do sistema piramidal de controle, a corrente de Aquários se utiliza do sistema holográfico. No sistema piramidal, o conhecimento e as informações são restritas. Em virtude disso, são ocultadas do público em geral. Elas são compartimentadas a grupos específicos. E para isso, o sistema se utiliza do artifício da mentira, da finta e da ilusão. No sistema holográfico, tanto as informações quanto o conhecimento, eles são transparentes e estão ao alcance de todos. A mentira e a fraude são práticas inadmissíveis. Então, portanto, reuniões, audiências e todas as ações do governo, elas devem possuir um caráter público e estar à disposição de todos. Não existe reserva de conhecimento e não existe reserva de informações. A terceira característica. A terceira característica, ela refere-se à hierarquia. A hierarquia interna daqueles indivíduos que compõem os grupos. Enquanto que em todos os outros sistemas conhecidos, a hierarquia é organizada mediante escolha, indicação, algum tipo de concurso, antiguidade, e ela é baseada
no princípio da autoridade, na nossa corrente, a corrente de Aquários, a hierarquia ela se forma de uma maneira espontânea, pelo nível de conhecimento, aptidões pessoais, experiências, espírito público, liderança natural. Sendo que o objetivo da hierarquia está ligada diretamente à prestação do serviço e não ao benefício da instituição a que determinada pessoa serve. Vamos para a nossa quarta característica. Ela refere-se ao princípio da não agressão. Digamos, para dar um exemplo, se uma perna de sustentação de uma mesa está podre, a melhor solução não é derrubá-la, mas sim construir uma outra em paralelo para depois a substituir. Portanto, a corrente de Aquários não sairá por aí para destruir nada. Ela apresentará sim propostas e envidará esforços para a sua viabilidade. Quando essas novas construções atenderem às necessidades do grupo, automaticamente os procedimentos anteriores deixarão de ser adotados em substituição ao novo, que paulatinamente foi se firmando. Então este é o princípio da não agressão. Vamos para a nossa quinta característica. Ela refere-se ao princípio holístico, onde as pessoas devem se preocupar com o todo e não tomar decisões particularizadas. Nós não defendemos nenhuma associação, nenhum sindicato, nenhum partido político, mas o cidadão poderá e será incentivado a integrar qualquer tipo de agremiação, com exceção daquelas que atentarem contra a dignidade humana. Então, o nosso comprometimento é com a humanidade e não com instituições específicas. A partir desse princípio é que o anarquismo ele não possui associação, o anarquismo não possui sindicato e nem partido político. O anarquista ele não possui presidente, não possui regulamentos, mensalidades. Ele não será encontrado em nenhum lugar específico, mas ele estará em toda parte. Este é o princípio da onipresença. Bem, vejamos agora a sexta característica da nossa corrente. Ela refere-se ao princípio da jurisprudência, de como as leis são elaboradas. Seguindo o princípio da não agressão, nós sugerimos a elaboração das leis da seguinte forma: sempre que se fizer necessário estabelecer um novo princípio normativo, deve-se partir de uma tese. Neste enunciado será descrito o que se precisa e o que se quer. Porém, deve-se deixar em aberto. Aí começarão a surgir antíteses ou antiteses. Elas são apresentadas e são analisadas, vistos. Porém, a síntese jamais será feita por uma pessoa ou por qualquer grupo de pessoas, pois a síntese será formada pelo uso e o costume. E quando ela naturalmente for aceita, ela virará lei. E a partir daí será cumprida
por todos os integrantes da comunidade. E agora vamos à nossa sétima característica e a última característica deste nosso grupo. O Brasil, um país jovem e continental, ele se utilizou de mão de obra escrava desde o seu descobrimento. Porém, ao contrário do que muita gente imagina, não era só o rico que tinha escravo. Esta prática, ela era comum em todas as camadas sociais. Porém, o Estado e o governo, que na época era uma coisa só, e hoje ainda muita gente pensa que gastava muito dinheiro em presentes para o papado. E subliminarmente ele, o Papa, atestava que os negros não tinham alma. Bem, se os negros não possuem alma, eles são animais comuns, portanto, é permitido fazer deles o que se bem entender. E assim foram cometidas atrocidades cujas feridas ainda não cicatrizaram. Levamos séculos para reconhecer a alma humana na raça negra. E só depois disso é que a escravidão começou realmente a ser combatida. Hoje, porém, gente, a escravidão está de volta. E não se baseia mais na cor da pele, mas sim no nível da degradação humana. Muita gente prega o materialismo científico, o evolucionismo clássico, a negação da espiritualidade. São os mesmos que anteriormente pediram ao Papa o que hoje eles pedem a cientistas cartesianos. Para a corrente de Aquários, gente, nós possuímos uma alma humana e por sermos originários de uma mesma fonte, nós devemos nos reconhecer como verdadeiros irmãos. Minha gente, se nós não nos respeitarmos mutuamente, se não nos ajudarmos mutuamente, se não nos considerarmos irmãos, não existe sistema que amenize qualquer tipo de sofrimento. Bem, essas são as 7 características principais que norteiam a corrente de Aquários. Agora, vamos ver os seus 3 princípios básicos. A corrente de Aquários está baseada na paz, no amor e na liberdade. Para entendermos o grande trunfo, o grande segredo da 7ª corrente, nós vamos compará-la ao Triângulo do Fogo, onde a paz, o amor e a liberdade, elas se comparam ao calor, ao oxigênio e ao combustível. Portanto, o Triângulo do Fogo, ele foi elaborado pelo cientista Lavoisier. Ele é considerado o pai da química moderna. E ele foi guilhotinado, cortaram a sua cabeça, em 1794, na França, no período mais violento da Revolução Francesa, quando Robespierre e os jacobinos instalaram o chamado Reino do Terror. Mais de 30.000 pessoas foram executadas. Os mais nobres pela guilhotina e os outros foram mortos, sei lá eu de que maneira. Lavoisier, na época,
ele definiu o fogo como sendo uma reação química denominada combustão, com o desprendimento de luz e calor. Para que exista o fogo, é necessário que exista uma quantidade mínima de oxigênio. Nesse ar que nós respiramos, existe 21% de oxigênio, 1% de outros gases e 78% de nitrogênio. Mas o que nos interessa é esses 21% de oxigênio. Se nós reduzirmos para menos de 18%, nós não teremos chama, nós não teremos fogo, o fogo se apaga. O segundo elemento do triângulo do fogo é o calor, que se refere ao ponto de fulgor de um material combustível. Vamos pegar, por exemplo, a madeira. A uma temperatura mais ou menos de 276 graus centígrados, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da qualidade da madeira, ela libera gás combustível. E abaixo dessa temperatura, ela não libera gás combustível. Então, baixando o ponto de fulgor, nós iremos tirar o calor do triângulo do fogo e nós não teremos fogo. E o terceiro elemento do triângulo do fogo é o combustível, aquele que alimenta o fogo. Se ele for retirado das imediações do incêndio, nós vamos reduzir aquele incêndio. E no momento que não existir mais nada para queimar, o fogo ele irá se apagar. Portanto, só existirá o fogo se houver a presença desses três elementos. Sem a presença de um deles, o fogo não existirá. E mesmo existindo os três elementos, mas um deles não apresentando as mínimas condições para a combustão, não existirá fogo. Bem, agora vamos voltar para o triângulo do anarquismo. Minha gente, para que a corrente de Aquários atinja seus objetivos dentro de uma comunidade, o cidadão deverá ter em mente os três princípios básicos da doutrina, que é paz, amor e liberdade. Vamos ver o que seria a paz, aonde nós vamos trabalhar nesse campo. A paz, nós iremos tratar praticamente de todos os assuntos referentes às questões sociais, começando pelo fornecimento de água, produção de alimentos, o vestuário, moradia, transporte, saúde, educação, lazer e segurança. E por aí vai uma série de outros itens. E esse forma o elemento da paz. Depois nós temos a liberdade. Nesse item, nessa questão, nós iremos tratar as questões políticas. Iremos tratar do sistema de governo, da ligação da União com os estados e os municípios, da cobrança de impostos, do sistema de eleições, do sistema econômico, sistema financeiro, das bolsas de valores e dos câmbios das moedas. O terceiro item se refere ao amor. O cidadão, todo cidadão, deverá ser reconhecido como uma pessoa humana, cuja existência não termina nesse plano material, na terceira dimensão. E esse elemento, essa pessoa, ele não poderá ser visto como um mero consumidor, um trabalhador alienado, uma peça possível de ser substituída. Minha gente, o ser humano, ele é anterior ao Estado, anterior aos governos e anterior a qualquer instituição. Então, todas as ações, públicas ou privadas, só podem ser impostas em prática quando tiverem por objetivo
prover o bem comum. Portanto, assim como para que exista o fogo é necessário que exista o mínimo de calor, de combustível e o oxigênio, para que exista uma comunidade humana e fraterna, é necessário que tenhamos o mínimo de paz, de amor e de liberdade. Este é o grande segredo da sétima corrente, e para isso nos utilizamos da metáfora do triângulo do fogo. Existe uma história infantil que retrata a ida de uma menina a um país distante. Alice, quando chega ao País das Maravilhas e está seguindo uma estrada, ela se depara com uma encruzilhada. Ela pergunta a um coelho que está próximo dela o destino de cada um daqueles caminhos. Aí então o coelho pergunta para Alice: aonde você quer ir? E ela responde: eu não sei. Então o coelho lhe diz: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. Minha gente, está na hora de decidirmos qual o caminho que queremos seguir. Se é o caminho da luz ou se é o caminho das trevas. Esses governos espúrios que se encontram usurpando do poder só estão lá com o nosso aval. Nós é que os sustentamos, nós é que os alimentamos. E nós estamos aqui apresentando a corrente de Aquários, a sétima corrente anarquista, como uma proposta para nós escolhermos um bom caminho e rumarmos para uma sociedade melhor. O sonho não acabou. Os anarquistas estão chegando. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, minha gente. Obrigado.